Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um Negócio S.A., nosso programa semanal de entrevistas aqui no BBC News, sempre comigo, Marcos Saravalli, e também com ele, Gustavo Araújo. Muito obrigado pela presença de sempre. Marco, muito obrigado e vamos para mais um programa incrível do Negócio S.A. A gente já teve vários nomes aqui, mas hoje acho que é a primeira vez que a gente vai falar muito sobre a parte ambiental, né, sobre a parte de arquitetura e paisagismo, né, com o Eduardo Funari. Muito obrigado, Eduardo, pela presença. Prazer é meu. Muito gentil aí. É uma das maiores referências do país aí em paisagismo. Né? Também a gente vai falar também sobre todo esse assunto que hoje, vamos colocar assim, né, que está mais em moda também, que é a parte ambiental. Né? A gente, aqui no mercado financeiro, apelidou de ESG, né, ou ASG. Né? E primeiro a gente queria conhecer um pouco sobre a história, não só da Funari, mas principalmente a sua, do Eduardo. Né? Como que você começou nesse mercado, vem de família, como é que você viu que realmente tinha oportunidade no Brasil? E acho que eu coloco assim uma pitada também que é um conceito cultural, né? E talvez o Brasil não seja uma das grandes referências. Sempre quando a gente vai lá a gente lembra assim de paisagismo europeu, paisagismo americano, talvez lembra muito pouco também, e a gente sabe que também tem ótimos profissionais como o Eduardo aqui no Brasil, né? Na verdade, eu comecei como engenheiro agrônomo na área, no campo, né? Eu tinha propriedade agrícola e dava consultorias nessa área. E foi uma coincidência eu entrar no paisagismo há 25 anos atrás, que eu comecei a prestar consultoria para um dono de uma construtora, né? E esse dono da construtora pediu para eu cuidar de uma área de implantação de paisagismo na casa dele. E teve alguns problemas nessa implantação, ele chegou para o paisagista e falou: agora você vai ter que contratar o meu agrônomo para resolver todos os seus problemas, né? E foi muito rápido essa ascensão dentro do ramo paisagismo, porque existia uma carência muito grande, existe ainda uma carência muito grande de capacidade técnica e operacional com inovações nesse mercado. Que você falou as referências americanas, europeias. O Brasil está caminhando a passos largos com questão de sustentabilidade, meio ambiente, mas nós temos muito ainda o que fazer, nossas áreas urbanas degradadas, mal projetadas, a serem recuperadas, né? Então nós temos toda uma história a ser feita, que já foi feita em muitos países do mundo e aqui nós estamos atrasados, né? Então é um grande case, é uma grande oportunidade, é um grande business essa área hoje no Brasil, com potencial gigantesco. Muito bom. E falando de referência, assim, quando a gente fala de paisagismo, primeiro, no Brasil tem alguma referência? Eu vou pegar o caso de finanças, né? De investimentos financeiro, a gente sempre tem como referência muito americano, né? Então, o que o americano implementou, como é que está o modelo lá, enfim, qual que é o sucesso, aprendizados também. Da onde que vem a referência brasileira ou sua, né? Olhando para o Brasil ou principalmente para fora? Pois é, nossos olhos sempre se voltaram para a Europa, para os Estados Unidos. Sim, né? sim. Principalmente Europa, né? Porque os nossos paisagismos foram copiados na década de 60 e tal. Tanto é que grande parte das nossas plantas hoje usadas no paisagismo são exóticas, né? Vieram de outros países e nós temos uma flora, uma das mais exuberantes do mundo, né? Então nós copiamos muito os europeus, só que nós temos um problema aqui, nós somos um país tropical, diferente dos países temperados dos Estados Unidos também, né? Tirando Flórida, que é a parte mais tropical dos Estados Unidos ali, o resto é clima temperado, e nós tivemos que buscar os nossos conceitos. Hoje existe um processo de nacionalização do nosso paisagismo, onde o conceito de sustentabilidade com plantas e floras nativas brasileiras está criando muita força, né? Então, nós estamos vivendo um processo de transformação muito grande, onde o mercado está pedindo, olha, vamos olhar para o que é nosso, né? E começou uma grande revolução nos últimos anos sobre essa questão de buscar as nossas plantas, buscar as nossas espécies e nós implantarmos os nossos paisagismos com os materiais que nós temos disponíveis. Quando você fez essa mudança na sua carreira, para falar um pouquinho de carreira, como é que se fala assim, porque talvez ser engenheiro agrônomo no Brasil é uma grande referência, né? O Brasil é referência em soja, milho, né? Em diversas culturas, mas como você fala assim, tem um mercado aqui que praticamente é um oceano azul, que a gente diz, né? Inexplorado, com grande potencial, mas fazendo uma provocação que, mas será que o Brasil valoriza? Será que o Brasil vai pagar para isso, né? Eu me formei há 38 anos atrás na Universidade Federal de Viçosa, que conceitualmente é uma das melhores universidades do Brasil. E gozado, naquele tempo não tinha empregos, tinha muito pouco emprego, o Brasil era litorâneo, né? O Brasil não tinha sofrido esse boom agrícola ainda, né? Que sofremos nos últimos 20 anos, né?
E é exatamente o que você falou, o profissional era pouco valorizado. O potencial era enorme. Se falava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo há 40 anos atrás, e essa suposição de 40 anos atrás está acontecendo. Hoje, o Brasil alimenta 1,5 bilhões de habitantes, né? Então, todo esse boom agrícola que nós tivemos foi muito em função da formação técnica de Embrapa, dos órgãos públicos criados, tecnologia das universidades federais de Viçosa, de Piracicaba, de outros grandes centros tecnológicos, que criamos tecnologias nacionais e tornamos o nosso cerrado, que era improdutivo, produtivo. Perfeito. E nos tornamos um grande case mundial a nível de produção de alimentos, né? Mas há 40 anos atrás isso era não tinha valor. E essa mudança de chave para mim foi decisiva e foi muito importante na minha vida, porque eu sempre acreditei que eu nunca podia deixar todos os ovos numa cesta só. Né? E quando apareceu essa oportunidade, realmente eu flertei com esse negócio, eu falei, esse negócio é bom, ninguém sabe nada. Isso aqui em terra de quem tem um olho em terra de cego é rei, né? É o ditado diz. E com isso eu tive a plena convicção de que aquilo lá podia ser um business importante para mim. Mas não foi fácil, né? Você construir uma empresa, você no Brasil, do zero, com tijolo, com trabalho, né? Sem capital. E foi assim que nós construímos a Funari Paisagismo, que é a nossa empresa hoje. Foi uma longa história de degrau por degrau, de conquistas por conquistas, até nós chegarmos onde a gente chegou, que hoje nós somos uma das melhores e maiores empresas do Brasil. Complementando isso do Brasil, celeiro do mundo, a gente já recebeu um grande nome do agronegócio, que é o Manuel Mário, que justamente comentou esse trabalho da Embrapa para profissionalizar e melhorar a parte técnica agrícola, que fez o Brasil ser uma referência mundial no agro, né? Hoje nós estamos na pecuária, na agricultura, na fruticultura, nós somos referência mundial, né? Nós temos a melhor tecnologia, em vários casos, as melhores tecnologias do mundo, e com um custo de produção muito mais baixo que os americanos, que os europeus, né? Então o Brasil realmente tem que continuar explorando essa área. Nós não precisamos desmatar, nós não precisamos, como se diz no meio urbano, que a agricultura destrói o meio ambiente. Não é verdade. Né? Nós temos uma grande área ainda a ser explorada, que são as áreas de pastagens degradadas no Brasil, que são muito grandes, que se nós pusermos essas áreas em produção, nós dobramos a produção novamente. Incrível, incrível. Você lembra do seu primeiro cliente na área de paisagismo? Você falou que foi uma construtora, um dono de construtora? Na verdade eu dava consultoria na fazenda dele, que é o Vitor Foroni, que era o antigo proprietário da Método Engenharia, que era uma grande construtora na época, quando ele era proprietário, um dos proprietários da construtora, e eu cuidava da fazenda dele, que eram áreas que a gente fazia produção de capins, de fenos, de ração e tal. Sim. E foi quando ele me chamou para dar consultoria na casa dele, né, aqui em São Paulo. E foi aí que o paisagista era o Benedito Abud, que é um paisagista muito importante hoje na época também. E foi a mudança de chave na minha vida, né? Que eu comecei como consultoria, logo me tornei uma empresa, e a empresa cresceu de forma muito grande, quer dizer, muito rápida, né? Que isso não é muito bom, né? Nós tivemos que viver nós crescemos, inchamos muito, muito, nós tivemos que nos readequar no decorrer da nossa história para nós nos tornarmos uma empresa forte a nível financeiro, a nível operacional, a nível não só técnico, né? Não bastava técnica, bastava uma empresa sólida, né? Bem construída nos seus alicerces de tributários, fiscais, trabalhistas e assim por diante. E isso foi um longo percurso. Muito bom. E como é que você vê, principalmente para a gente terminar esse bloco aqui, falar sobre carreira, né? Por exemplo, necessariamente precisa ser um engenheiro agrônomo para chegar no mundo do paisagismo? Quais são os skills, né, as habilidades para chegar? Pode ser outro profissional, um arquiteto, enfim, para seguir nessa carreira. Como é que você vê essa evolução? Ou o quão te ajuda ser engenheiro para estar no mundo do paisagismo? Eu ser engenheiro agrônomo, com a expertise que eu tenho rural, né, eu trouxe tecnologias agrícolas que eu adaptei ao meio rural, que é uma grande deficiência hoje no paisagismo brasileiro, né? Mas hoje, para você paisagista, hoje tem biólogos, tem grande parte são arquitetos, tem engenheiros florestais, tem engenheiros agrônomos, mas você precisa ter uma expertise técnica, né? É muito importante você ter o lastro técnico. Você pode ser um paisagista por experiência, por vivência, né? Mas o lastro técnico foi o que me alicerçou e me permitiu me dar conteúdo para minha empresa. Né? Então eu
tudo que eu tenho hoje em função da minha profissão, eu devo à minha profissão, porque foi esse lastro técnico que eu consegui ser diferente dos meus concorrentes e eu consegui fazer a empresa crescer, se desenvolver de forma mais rápida, vendendo uma condição melhor no mercado. Entendeu? Muito bom. E como é que funciona a que a gente chama as barreiras à entrada, né? Ou seja, como é que você vai procurar clientes, né, nesse mercado? É muito difícil, como tudo, né? Todo começo de negócio é muito difícil, é de grão em grão, né? Aquela história de grão em grão, galinha de papo. Eu comecei com um parceiro que já tinha algumas referências, o próprio Benedito Abud me indica para um, me indica para o outro, e aí você tem que ter... Eu acredito que Deus cuidou de mim ao longo desse percurso, porque se eu olhar minha história, de onde eu saí para onde eu cheguei, as coisas que foram me acontecendo, como eu fui cadastrado fornecedor Petrobras, se eu te contar isso aqui, parece, eu não acreditava, achava que era trote. São coisas que vieram acontecendo ao longo da minha vida, por coincidências operacionais de negócio, que me levaram a chegar onde eu cheguei. Muito bom. Legal. Acessou grandes contratos, né? Começou ajudando... Eu vou abrir uma aspas aqui e contar a história da Petrobras, como eu me tornei fornecedor Petrobras. Eu era muito pequeno. E eu cuidava da sede da Rotif no Brasil, que hoje era uma construtora que hoje se chama, acho que, HTB, né? Mudou de nome. Eu cuidava do paisagismo dessa sede ali perto da Marginal, e eu não conhecia o proprietário da empresa, nem nada disso, e esse cara, um dia a Petrobras consultou sobre possíveis fornecedores de paisagismo. E ele indicou a minha empresa, que tinha, na época, 2 jardineiros que cuidavam da sede da empresa dele, e eu não conhecia ele. E quando a Petrobras me ligou, achei que era trote, eu falei, mas quem me indicou? Quando ele falou, foi o presidente da Rotif no Brasil, que eu não conheço, nem sei o nome dele, nem sei exatamente quem foi essa pessoa, que me indicou como fornecedor, né? E quando eu vi a série de documentos que a Petrobras me pediu, eu falei, não, eu não tenho capacidade para operar para a Petrobras. Sim, sim. E uma outra coincidência, um cara que fazia licitações sentou comigo um dia para bater papo, para vender outras coisas, olhou os documentos e falou, entrega, eu trabalho com licitação. Você não trabalha em plataforma offshore, você não faz nada disso, você tem condição de fazer qualquer obra no Brasil. E mandei o pouco que eu tinha e me cadastraram fornecedor Petrobras. Né? Então a importância de fazer todo o trabalho, independente de qual for, bem feito. Então, né? eu digo isso na minha empresa. Indicação incrível, os clientes não me escolhem. Eu não escolho clientes, os clientes que me escolhem. E todos os clientes, por menor que sejam, têm que ser muito bem tratados, porque você não sabe o potencial desse cliente. Você não sabe o que esse cliente vai te trazer na frente, quais são os potenciais dele e para quem ele vai te indicar, né? E foi assim que eu construí minha empresa, por indicação, né? Não foi por marketing, não foi por trabalhos bem feitos e por indicação, por boca a boca, né? Então nós conseguimos construir uma empresa com muito trabalho, né? Digo que é trabalho, resiliência, trabalho e resiliência, não tem outro jeito. Muito bom. Eduardo, a gente vai fazer um rápido intervalo. Estamos aqui hoje com o Eduardo Funari, uma das maiores referências do país em paisagismo. Depois a gente vai deixar os endereços, o site, enfim, as redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta comigo e com o Gustavo Araújo, nosso negócio SA especial aqui na BMC News. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios SA muito especial. Lembrando que esse Negócios SA aqui na BMC News também faz parte do nosso Negócio SA Club, nosso clube de empresários. A gente vai deixar um QR Code aqui para você conhecer, né? Lembrando que a gente tem mentorias, encontros mensais, né? Presenciais e premiação também do Lean, né? O nosso projeto aqui que leva e identifica, né, os profissionais em ascensão aqui no Brasil. Tá? Então venha fazer parte para conhecer mais o nosso Negócios SA Club. Se você que está assistindo a gente quer participar desse programa, entra nesse QR Code e se informa como participar. A gente quer contar a sua história aqui dos empresários brasileiros que fazem o Brasil dar certo. É isso aí. O Eduardo, a gente estava falando aqui sobre todo o sucesso, né, que você construiu, e acho que a grande curiosidade aqui que todo mundo está se perguntando nessa hora, mas como é que a gente encontra o trabalho do Eduardo, né? Tem certamente que quem é brasileiro já passou, já transitou, já viu, né, um pouco do seu trabalho, até mesmo pelas novelas, pelos filmes, pelas redes sociais, né? Mas se você puder elencar um pouco, né, dos seus trabalhos, acho que talvez aqueles que são maiores, mais visíveis, né, para a gente falar, pô, realmente já vi o trabalho dele bonito, realmente mudou o patamar, né? E eu já vou fazer uma propaganda aqui que eu sou o vizinho de um deles aqui, talvez um que ficou espetacular aí, que o pessoal do bairro reclamava muito e agora finalmente
deve ser o Museu do Ipiranga. Exatamente. O Museu do Ipiranga, eu acho que foi o mais simbólico pela simbologia da data, dos 200 anos, né? E foi uma recuperação muito interessante, porque foi um grande case, um grande desafio para nós, porque você falou lá no começo dos jardins europeus, e o Jardim do Ipiranga é um jardim francês, conceitualmente, onde é muito difícil se adaptar às condições nossas brasileiras, onde você tem muito pouco. Você chegou aí para lá visitar? Como é que você fez? Não. Nós só temos... Como é que é a lenda? Fala os bastidores aí pra gente. Um jardim francês... Foi lá em Versalhes? São jardins simétricos, né? Uhum. Onde você tem tudo que é igual de um lado é igual do outro, as podas, tudo simétrico, harmonioso e com muitas flores, com muita organização, né? E nós não temos esse conceito de topiaria no Brasil evoluído, né? Então foi um desafio técnico para nós, porque a gente tinha um prazo de 6 meses para pegar um jardim degradado e trazer ele as condições de inauguração que teriam que ser maravilhosas, né? E naquela lá tinha data, não tinha como atrasar, né? Não tinha, a data estava definida. Era 7 de setembro que tinha que acontecer. Nós fomos contratados entre janeiro e fevereiro, com um período de inverno pela frente, que as plantas param de crescer, param de se desenvolver, e nós tínhamos todo esse problema. E resolver com a parte administrativa lá do contrato como a gente ia conseguir enquadrar tudo aquilo lá de forma tão rápida, né? Então foi um grande desafio técnico-operacional. Eu usei toda a minha expertise técnica, nós treinamos nosso time da melhor maneira, usamos nossos profissionais de 20, 25 anos que estavam no nosso time já há muito tempo para poder implantar as melhores técnicas, podas, tratamentos fitossanitários, adubações, tudo que estava conceitualmente dentro dos melhores padrões agronômicos para trazer aquele jardim o mais rápido possível, e deu certo. Né? Esse foi talvez o mais simbólico. Talvez o Museu do Amanhã, em função da época da inauguração, das Olimpíadas, teve uma maratona ali nas Olimpíadas que passou dentro do museu, não sei se vocês lembram disso. A obra atrasada foi a obra do Calatrava, que atrasou 8 meses, foi a que menos atrasou no mundo dos projetos dele. Então foi contra o relógio também, uma obra maluca no Rio de Janeiro. Sempre os laboratórios novos da Petrobras, onde é um aterro na Baía da Guanabara, onde os barracões caracterizados por todos os biomas brasileiros, os paisagismos, um paisagismo sensacional do Santana e do Benedito Abud, lá um projeto muito bacana que nós implantamos. Então são obras de grande porte. Nós temos uma obra que hoje você vê toda hora na televisão os caras filmando embaixo das palmeiras lá, que é na Henri Duran, ali no Multiplon Office, onde nós implantamos aquelas palmeiras canarienses lá para Multiplan, né? Então todas as montadoras fazem propaganda de carro ali embaixo, parece que você está em Dubai, parece que você está nos Emirados. A gente tem alguns marcos simbólicos no Brasil que a gente conseguiu conquistar com trabalho e são simbólicos, talvez as obras mais importantes que aconteceram nos últimos anos. Nós fizemos o Templo de Salomão no Brás aqui da Igreja Universal, que é um grande templo. Virou um ponto turístico de São Paulo, independente da religião e do credo. É uma obra faraônica e o paisagismo foi muito bacana ali, com as palmeiras na porta, as oliveiras as oliveiras centenárias lá, então foi muito bacana. Uma pergunta que eu tenho, Eduardo, é se você, além de implantar esse paisagismo, você mantém, porque eu acho que o desafio, você falou clima, se existe também a questão das pessoas passarem, às vezes, o tempo, precisa de um cuidado, né? O paisagismo, para ele manter a beleza, manter a qualidade. Vocês fazem esse acompanhamento desse serviço? Nós fazemos, mas isso... O pós-venda, né? Isso é muito desvalorizado no Brasil ainda. Porque... Mas do Ipiranga você está fazendo, né? Não. Porque eu sou do bairro lá. O Ipiranga, a USP é a gestora. Nós executamos, entregamos para a construtora que me contratou, entregou para a USP, e pelas imagens, pelo tudo que eu tenho visto, parece que está mantendo bem. O conceito está legal, eles estão conseguindo manter aquilo lá funcionando. Legal, mas não tem assim um contrato serviço. De vez em quando você vai lá para ver se está tudo ok. Tem, assim. nós damos... Cada ano, né? Tá ok e tal. Eu dou muita consultoria. Porque o criador gosta de sempre ficar de olho, né? Você se sente como criador daquilo ali, né? Você tem o seu dedo. Você sabe que eu falo com meus clientes que eu não abandono nenhum deles, né? E eles me ligam às vezes 5, 10 anos depois. Eu estou revitalizando agora um campo de golfe, um green que nós fizemos em Porto Feliz há 20 anos atrás. Legal. Que o cliente... Já está pronto ou não?
É um campo que já estava pronto, que perdeu, precisou ser renovado. Depois de 20 anos, nós voltamos às origens, estamos lá essa semana executando a recuperação de um campo de golfe que eu executei há 20 anos atrás. Então, eu não abandono nenhum dos meus clientes. Legal. Pô, que grandes... Quando a gente fala de modelo de negócio, assim, o que é exatamente o paisagismo envolve, né? O paisagismo hoje é um grande business, envolve uma cadeia produtiva. Para vocês terem uma ideia, o Lambra hoje, que faz parte desse contexto, apesar de eles terem flores de exportação, flores de corte, lá o Lambra aqui em Santo Antônio de Posse, em Jaguariúna ali, é um big business com um esquema de produção muito moderno, com tecnologias de ponta, você produz plantas com meristema apical, com tecnologia dentro de laboratórios. Então nós exportamos para um monte de países da América do Sul, América Latina. Nós temos tecnologia hoje de ponta nessa área também, né? Tá. Principalmente de flores, né? O caso do Olambra é flores, né? Mas a cadeia produtiva envolve uma centena, milhares de produtores, desde pequenos sitiantes até grandes proprietários que criaram business envolvendo parte de reflorestamento de árvores, que essa necessidade nossa de trazer essa flora local para... Então tem muito projeto, tem muita gente com grandes projetos para fornecer todo esse staff para a coisa acontecer, né? Então envolve uma rede de produção gigantesca. Mas é assim, como você precifica, né? Deixa eu dar um passo atrás, né? Você hoje, qual que é o seu cargo, por exemplo? Você é um cargo como CEO também, faz a parte de finanças, tem uma equipe de finanças, até para a gente chegar assim na precificação, por exemplo. É você que faz tudo? Eu sou o diretor da minha empresa, o diretor técnico, né? Eu tenho um departamento financeiro. O RH é muito importante dentro de uma empresa, que eu sou uma empresa prestadora de serviços, né? Então, você contrata... A parte de RH é muito importante, né? E a parte operacional. Então, o alicerce da minha empresa é esses 3 tripés, e eu como gestor fazendo a ponte entre todos eles, né? Mas a parte técnica da minha empresa continua na minha mão. Tá. Mas como você, por exemplo, chega numa precificação, por exemplo, como é que você vai colocar a complexidade, o serviço, falou assim, o tempo, né? Porque, assim, até aqui no caso da televisão, né? Todo mundo quer, eu quero um programa, mas eu não quero para amanhã, ou para, né? Geralmente acontece isso. Você tem que colocar isso no preço, tudo bem, tem que contratar mais gente, ou mais gente mais especializada ainda para a velocidade da entrega da obra, enfim, todos esses pontos. Essa é a minha grande expertise, né? Perceber a necessidade do cliente, gerar o orçamento e fechar negócio, né? Essas 3 situações são muito complexas no meu caso, né? Porque cada caso é um caso. Não existe receita de bolo, não existe padrão, né? Então, a visita, o projeto é importante. Primeiro você precisa ter um projeto, né? O primeiro passo. O segundo é entender a logística e a dificuldade operacional daquela estrutura que vai ser implantada, né? A terceira é orçamentária, que é uma briga, né? E hoje eu consigo agregar algumas coisas ao meu cliente. Eu consigo fornecer projeto de irrigação, paisagismo, consultoria ambiental e técnicas evoluídas de plantio, né? Então eu consigo ter um plus a mais que os meus concorrentes. Então esse pacote, né, que vai gerar um preço final, e essa negociação normalmente é feita comigo, né? Eu gosto de olhar nos olhos dos meus clientes, eu gosto de ter reuniões físicas, eu sou tradicional ainda, né, para fechar negócios, para mostrar o quanto nós podemos ser confiáveis e quanto o nosso cliente pode acreditar em nós e na nossa capacidade. Legal. Até indo nesse modelo de negócio, em relação a contratos, vocês observam e miram mais assim em setor de grandes obras, por exemplo, aí um museu ligado ao setor público, ou dono de uma casa, ele tem uma mansão, ele quer fazer um paisagismo. Existe assim um ticket mínimo, a gente pode dizer? Existe um valor mínimo para começar? Está acessível a qualquer pessoa que queira fazer? Então eu posso ser cliente também. Hoje nós nos tornamos grandes, né? Então nós nos tornamos grandes. Hoje a gente está fazendo o Beyond, que é um clube de surf que está sendo inaugurado em São Paulo, que talvez um dos maiores eventos aí de lazer que vai acontecer nos próximos meses. É um grande case de paisagismo, entendeu? Onde nós estamos plantando mais de 750 árvores de grande porte, uma recuperação ambiental importante lá dentro, onde nós conseguimos talvez um dos contratos de paisagismo mais importantes da cidade hoje. Nós estamos em outras negociações grandes, mas a gente faz desde dona de casa, implantação de paisagismos residenciais, a gente faz muito alto padrão, Quintas da Baronesa, Aras Larissa,
Fazenda da Grama, a gente faz muita implantação de padrão, de alto padrão, né? Legal. Mas também fazemos... O que nós não fazemos mais é manutenções de pequeno porte. Isso ficou inviável economicamente dentro da minha empresa, né? Porque a concorrência é desleal, a nível e minha estrutura operacional é muito grande, né? Mas a gente executa de A a Z no paisagismo. Eu sempre falo com meus clientes que a gente tem que deixar todos os ovos na nossa cesta, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente tem que estar preparado nesse Brasil para tudo que pode acontecer. Então, eu abro todos os leques possíveis da minha empresa, é claro que desde que seja economicamente viável, para a gente não perder nenhuma oportunidade futura. E até muito que bacana. Ponto entra a customização? Por exemplo, vamos pegar o caso do Museu do Ipiranga lá. Quem que define, né? O arquiteto, você junto com o arquiteto, ou falar assim, porque você provavelmente tem muito mais experiência e fala, pô, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui pode ficar bonito, mas vai morrer, enfim, como é que funciona essa... Nós fazemos projeto também, mas normalmente esses projetos chegam para mim prontos para eu orçar, né? E aí é o segundo passo, né? A gente partir para usar a nossa expertise para tentar conversar com os projetistas para ajustar as coisas que nós vemos que podem ser ajustadas no decorrer do projeto, sem descaracterizar o projeto. Quem que é projetista? É arquiteto ou engenheiro? Normalmente os projetos de paisagismo são feitos por arquitetos paisagistas. Normalmente, mas tem agrônomos, tem que faz projeto, tem botânico, hoje tem uma... E agora é aquele momento para a gente fechar as portas com os arquitetos, mas o arquiteto também inventa muito, né? Eu não posso falar mal, eles são meus clientes. Eu acho que o legal dos arquitetos... Colocar uma árvore assim, na horizontal. Mas o arquiteto tem a visão tridimensional, né? Então ele consegue imaginar o cenário, né? E aí, para você fazer concretizar, você precisa ter as ferramentas agronômicas para fazer aquilo acontecer, né? Mas ainda bem que temos arquitetos também, porque se fosse engenheiro, vamos colocar grama em tudo aqui, né, resolvido. Todos os engenheiros que nós tratamos em obra falam isso, planta grama e acaba o problema. É isso aí. Bom, Edu, vamos fazer mais um rápido intervalo. Aqui, um minutinho, a gente volta para continuar o papo com o Edu, para continuar esse papo especial aqui, falando sobre paisagismo. Depois a gente vai falar também sobre as questões, principalmente ambientais. É um rápido intervalo, a gente está de volta para o nosso negócio social. Até mais. Tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios SA especial. Lembrando sempre comigo, Marco Saravalli. Vamos deixar aqui o meu Instagram também, Marco Saravalli. E também sigam lá, Gustavo Araújo _. Isso aí, tem chegado muitas pessoas através do nosso Instagram, querendo saber mais sobre o mundo empresarial, querendo saber mais sobre até investimentos, mercado financeiro, enfim. Então, obrigado aí por todo o retorno de vocês. A gente quer que vocês se sintam aí como se estivesse na casa de vocês, a gente batendo esse papo, aí na sala da sua casa, no seu escritório. Final de semana você assiste esse programa. É um programa para os brasileiros, então sigam a gente lá na rede social, chame a gente. Meu Instagram é @Gustavo Araújo _oficial ou do Negócios SA, lá no Instagram, que é @Negócios SEA, né, underline, que é de Saravalli e Araújo, mas também passa esse conceito de empresas SA, as empresas que querem crescer, empresas que querem mostrar sua história e alcançar novos patamares, como é o caso do Eduardo, que está aqui hoje com a gente. A gente vai falar agora sobre o setor, né, de sustentabilidade no Brasil e por onde está caminhando no mundo. É um tema muito falado, que é o ESG. É isso aí. O Funari, o Eduardo, como você prefere, Funari ou Eduardo? O Edu, antes de a gente prosseguir, deixe as suas redes sociais também, ou da empresa, como encontrar. E acho que é principalmente como ver os seus trabalhos, né? Vamos colocar assim, né? Instagram, como é que... Nosso Instagram é @Eduardo Funari, né? Nossa empresa é Funari Paisagismo, é www.funaripaisagismo.com.br, né? Nós estamos sediados aqui em São Paulo, nossa sede aqui no Butantã, né? E onde a gente divulga nossos trabalhos aí, então... Boa. Para entrar em contato pelo site mesmo? Pelo site ou pelo Insta, né? Pode nos acessar. Boa. Excelente. E acho que é importante fazer essa associação agora, junto ao paisagismo, junto com esse novo, vamos colocar assim, novo conceito, que é toda essa parte de sustentabilidade, né, principalmente na parte ambiental. Como é que você vê esse assunto no Brasil? Porque eu vou pegar um caso, de novo, é um caso completamente atípico, né, mas talvez seja um pouco referência no Brasil, né? A gente tem já tantos anos, passa já muito rápido, a questão lá
lá de Mariana, os desastres lá da Vale especificamente. E até agora esse assunto, né, ele ainda, não de certa forma, foi definido, né? Os responsáveis, enfim. Como é que você vê a preocupação do brasileiro, né, na parte ambiental como um todo, né? O desmatamento, a parte realmente de preservar florestas, né, mananciais, enfim, toda essa preocupação, né, tem adentrado mais nessa questão. E como você vê essa valorização, né? Lógico que o Brasil, inclusive, nesse momento está passando por questões regulatórias na parte ambientais, mas como é que você tem visto e levado, e se você tem, de novo, alguma referência internacional para a questão ambiental aqui no Brasil? Legal. Eu acho que isso é um dos temas mais em moda atualmente e um grande case para o meu negócio, né? Isso trouxe grandes outros negócios agregados ao que nós temos hoje, né? Essa parte ambiental, o Brasil, você sabe que o Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo, né? Alisson Palinelli trouxe essa lei. Então, o Brasil, que é um engenheiro agrônomo, nós temos conceito, né? Nós temos uma legislação foi feita de forma punitiva, né? E eu vou ser muito profissional e muito técnico a nível de empresarial. Eu acho que existe a necessidade de alguns ajustes porque o Brasil mudou de 40 anos para cá. Antes era uma lei punitiva, hoje você precisa criar uma lei incentivadora, né, para você preservar o meio ambiente e também a possibilidade de ganhar dinheiro associado a tudo isso. Sim, né? Então, as tecnologias permitem que se façam isso. E por incrível que pareça, por mais que o mundo fale que nós desmatamos, que nós incendiamos, o Brasil é uma das áreas mais preservadas do mundo a nível de florestas, né? E nós temos e é impressionante como a nossa produção agrícola vem se multiplicando com menos desmatamento possível, né? Então, as pessoas não veem isso, né? O Pantanal pega fogo há 2000 anos, né? E isso tem que ser, é claro que o quanto a gente puder amenizar e diminuir esses impactos é interessante, né? Mas hoje o Brasil é um Brasil, em relação à Europa e Estados Unidos, muito mais preservado, né? Sim. E floresta amazônica não pega fogo, floresta amazônica é úmida, né? Pega as áreas ribeirinhas, os agricultores, nós temos uma população lá importante de pessoas nativas que vivem de sobrevivência lá dentro, que causam incêndios locais ano a ano para poder... Isso tem que ser melhorado e pode ser com administração pública, com educação ambiental, com conceitos que você possa levar para eles, né? Eu sou muito otimista. Tá? Eu acho que o Brasil tem uma das melhores tecnologias agrícolas do mundo, o Brasil é uma das áreas mais preservadas, nós temos pouquíssimas tragédias ambientais. Mariana foi displicência, foi erro. Sim. Eu acho que é erro técnico, eu não sou engenheiro geólogo, especialista no assunto, mas parece que sim, entendeu? Sim. A forma de não punir, eu acho que está no Supremo Tribunal Federal essa história toda, envolve grandes corporações, grandes números, então tudo isso tem que se levar muito em conta, né? Mas a parte de gestão ambiental, eu acho que o grande problema nosso hoje é urbano. Urbano, sim. Né? O problema do Brasil, e não é do Brasil, é do mundo, as populações mundiais estão se concentrando em grandes maciços urbanos. E os problemas ambientais não estão no campo. Os problemas ambientais estão nas áreas urbanas, com degradações de rios, de assoreamento, de destruição e de recuperar o que perdemos, né? Então, o grande desafio é como nós podemos continuar crescendo na intensidade que nós estamos crescendo, melhorando a qualidade de vida da população e preservando o meio ambiente. Esse é o grande ponto de interrogação. Com as mudanças climáticas acontecendo ao mesmo tempo, né? Nós estamos sofrendo grandes mudanças climáticas, né? E essa é uma outra questão. O que está causando as mudanças climáticas? Outro dia eu vi um grande especialista falando que a população humana não ocupa 5% do globo terrestre. Então, essas mudanças climáticas, tem várias teorias, mas que falam que as mudanças climáticas estão acontecendo, tem interferências locais? Tem, mas essas mudanças são muito maiores do que nós imaginamos, né? Então tem todo esse conceito hoje no mundo, cada um falando uma coisa que a gente tem que pôr na balança e pensar muito sobre essa questão, né? Mas hoje você tem muita coisa a ser feita, principalmente em grandes metrópoles que nem São Paulo, né? São Paulo, pô, a gente tem 2 rios que são nossos ralos, que é o Rio Tietê e Pinheiros, em 2025, que é hoje que está poluído. Eu lembro, eu já estou com 60 anos, e eu lembro de um ex-presidente nosso, um general, Ernesto Geisel, o ministro dele da Minas e Energia, chamava-se de Akiwek, um japonês. Ele falou que em 2000 ele ia pescar no Rio Tietê. E nós estamos em 2000, eu não sei se ele está vivo, acredito que não.
mas nós estamos em 2025, são rios extremamente poluídos, né? São os nossos leitos, são nossos recursos hídricos, e já investimos bilhões de dólares nessas recuperações que não conseguimos ainda atingir resultados. Eduardo, você tem uma referência de estudo na área das cidades. Esse programa vai ao ar quando a gente está tendo um recesso parlamentar, né? E foi aprovado antes do recesso agora uma nova lei ambiental, que já há mais de 40 anos que não tinha sido aprovada, tendo em vista em justamente não punir tanto, né, quem quer produzir nas áreas ambientais. E aí, aliado a isso, o crédito de carbono já é uma realidade lá fora, né, na Europa, onde você tem um mercado grandiosíssimo, né, de você manter parte da sua área produtiva que gera essa venda do crédito de carbono, né? Agora, você acha que o Brasil ele realmente pode ser percussor nesse sentido? E se depende do setor público ou se depende do setor privado fazer essas mudanças que você tem pontuado, né, nos seus estudos? Eu sou otimista novamente. Sim, sim. Eu vejo muitas críticas falando sobre essas mudanças, falam que são afrouxamentos das leis, e eu acho que são ajustes técnicos importantes, onde você tem regras e você tem normas e você tem lei definida. O cara que cometeu um crime, um desmatamento irregular, ele vai ser punido, entendeu? O cara é criminoso, né? O cara que quer, por exemplo, empreender, e eu vivi isso quando eu trabalhava na parte agrícola, criar uma floresta artificial e explorar essa floresta daqui a 50 anos, a lei diz que se você plantar 3 espécies nativas no mesmo local ao mesmo tempo, isso vira reserva permanente imexível. Um cara queria criar uma reserva do bolso dele, criar uma floresta, para os netos dele um dia poderem explorar de forma racional essa floresta. No Brasil isso, não sei, até outro dia não se podia fazer. Né? Eu, como engenheiro agrônomo, estou vendo uma árvore cair na porta da tua casa que vai matar você e tua família e destruir teu patrimônio, eu não posso habilitar o corte dela, mesmo tendo um CREA, tendo uma responsabilidade técnica, respondendo civil e criminalmente. Tem que vir um técnico da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, autorizar isso, que nunca acontece, e quando acontece eles têm muito receio de autorizar, às vezes são pessoas não capacitadas, que não sabem do teu problema, que a árvore não está na porta da casa dele, está na tua porta, e que vai causar um transtorno gigantesco para você. E às vezes vira uma árvore, pode matar uma família, destruir uma família, destruir uma vida, e às vezes você tem mecanismos de resolver esse problema. Então, eu acho que as leis têm que serem feitas de acordo com que você possa usá-las da melhor maneira possível, porque você tem a responsabilidade civil, você tem a responsabilidade criminal. Então, dê responsabilidade para a iniciativa privada e cumpra-se a lei. Entendeu? Não cria-se dificuldade para gerar facilidade. O que acontece no Brasil é você cria um monte de dificuldades para gerar facilidades. Isso gera corrupção, gera ineficiência, gera perda de capital, gera perda de investimento. Então, nós temos que pensar que nós podemos fazer de acordo com as leis. Claro. As leis, como eu falei ali atrás, o Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo. Então, cumpra essa lei. Sim, ok? E deixa a iniciativa privada trabalhar, deixa o setor privado trazer investimento, criar florestas artificiais, por que não? Gerar os créditos de carbono. Então, tudo isso o meio público não está habilitado a fazer. Né? O meio público tem que ser o gestor das leis. Né? A iniciativa privada tem amplo, e o Brasil tem muito recurso. Legal. Nós, do sul ao norte, nós temos condições climáticas das mais variáveis possíveis. E nós temos um patrimônio de solo, de recursos hídricos que ninguém tem no mundo. Nós temos o melhor patrimônio do mundo a nível de solo, nós não temos terremoto, nós não temos inundação, nós não temos neve, nós temos uma condição climática excepcional. Né? Temos que gerir melhor esses recursos hídricos, dar oportunidade para a iniciativa privada dentro das leis, criar investimentos. O mundo todo quer investir no Brasil. É só deixarem investir. É só abrir as portas do Brasil de forma racional, respeitando as leis, respeitando as normas, ter liberdade de você ter uma projeção futura do teu investimento, né, que você vai ter segurança nele e que você não vai ser punido lá na frente, né, para você aplicar teu dinheiro aqui. O Brasil, com certeza, já seria uma das maiores potências do mundo se nós tivéssemos o setor público menos ingerindo sobre o setor privado. Como o Marco Saravalli fala, né, menos burocracia, menos interferência no governo, né, e segurança jurídica. É o que a gente realmente teria uma mudança muito positiva, hein? Seria muito interessante. Então, toda essa parte de ESG, de conceitos ambientais, todos estão ávidos para fazer, né? Porque isso hoje gera dinheiro. Sim. Né? Você vender
crédito, sustentabilidade, você vender crédito carbono da tua empresa, isso gera... As empresas geram um selo, né, de sustentabilidade quando elas investem no crédito carbono, né? Elas participam e posso te falar, da sustentabilidade. Nós estamos fazendo isso no meio urbano. Nós trabalhamos com um grande banco, o Itaú. Nós estamos nós fizemos uma área do data center deles em Mojimirim. Nós criamos uma área de recomposição florestal para o Itaú, onde isso é gerido em plataforma digital. Você sabe por minuto quanto de crédito de carbono, quanto é um reloginho rodando, né? E o banco está feliz da vida com essa história, porque é um case para eles de sustentabilidade. Eles precisam disso, o mercado precisa disso. E isso vende. E eu acho que cada vez mais as grandes empresas vão precisar fazer, né, esse investimento para terem esse selo, que hoje é visto com bons olhos, né, por marcas internacionais, investidores internacionais, fundos internacionais. Né, sem dúvida. Você dando oportunidade para o mercado trabalhar, se cria essas oportunidades financeiras. E no meio urbano você pode fazer isso, né? No meio urbano pode fazer. Dá para fazer. Muito bom. Dá para você ter uma área lá de 700 árvores onde você acredita crédito de carbono. Parede verde, você acredita crédito de carbono. Nós fizemos uma parede para a MPD, que é uma sede da MPD, uma grande construtora em Barueri, que eles têm umas paredes verdes gigantescas que geram crédito de 63 árvores. Seria similar a 63 árvores produzindo crédito de carbono para eles. Né? Que legal. Então você tem outros mecanismos para gerar crédito de carbono. Boa. Muito bom. Vamos. O papo tá passando rápido, hein? Deixar a gente já tem um último intervalo aqui. A gente já volta aqui com o Eduardo Furnari para a gente falar um pouquinho sobre também desafios, né, perspectivas e oportunidades do mercado brasileiro de paisagismo e também ambiental. Rápido intervalo, já a gente volta no nosso Negócio SA especial. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso último bloco especial com o Eduardo Furnari, falando sobre paisagismo e também questões ambientais no Brasil. E vamos já direto às últimas perguntas, Eduardo. Eu queria falar um pouquinho sobre perspectiva. Como é que você vê o seu setor? Imagina que eu, Marco, quem está nos assistindo, quer entrar nesse segmento, quer estudar, né, virar o próximo Eduardo. Como é que você vê o crescimento, né, da demanda? Lógico que a gente tem um crescimento do paisagismo e também talvez essa nova vertical que seja a parte ambiental. Né? Esperamos que o Brasil esteja evoluindo e que a demanda esteja crescente, como você colocou, né, o Itaú, outros cases aí cada vez demandando mais, né, não só para a parte, né, de paisagística, vamos colocar assim, mas também na parte também financeira, né, traduzindo isso em potencial também, ou redução de custos, ou potencial receita. Como é que você vê o seu mercado de atuação evoluindo ao longo dos próximos anos? Eu vejo um potencial gigantesco nessa área nos próximos anos. Existe uma necessidade gritante de recuperações ambientais, de novas áreas verdes, de novos conceitos. Tem muita coisa acontecendo ainda no Brasil de forma pulsante, né? E tem muita gente querendo investir nisso. Então, eu acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa, né? E uma grande perspectiva. Faltam profissionais habilitados, falta capacidade técnica, falta técnica na nossa área, porque hoje nós não temos uma formação de técnica nessa área. Né? Então, são pessoas que, como eu te falei, são biólogos, são engenheiros agrônomos, são engenheiros florestais, são arquitetos que não têm uma universidade, nós não temos a preparação técnica para isso, né? E é muito carente isso no Brasil hoje, né? Então, eu acho que tem um potencial gigantesco nessas áreas para você criar condições técnicas apropriadas e vender tecnologia para que o mercado está ávido a comprar. Tudo que você traz de novidade, tudo que você traz de coisas conceituais novas, consumo de água, vamos falar de ESG, tem que baixar consumo de água no meio urbano, então você tem que irrigar menos as plantas. Nós desenvolvemos um conceito de colocando uma substância no sistema radicular das plantas, elas desenvolvem 60% mais do sistema radicular, elas vão para a profundidade buscar água e evita-se irrigar, né? Então, tudo isso é técnica, tudo isso é estudo, é trabalho de muitos anos para chegar onde se chegar. Tem muita coisa a ser feita e pouca gente sabe dos recursos técnicos disponíveis que nós temos hoje e de novos recursos que nós precisamos. Nosso Brasil é líder, né, nessas tecnologias. Até citando novamente a Embrapa, parabenizar vocês pela criação, né, dessa inovação e parabenizar a Embrapa por ter feito muito pelo setor do agro no Brasil, né, pelo ambiental
E, inclusive, hoje a gente deve muito à Embrapa. É sempre bom a gente ressaltar que hoje a Embrapa não está muito bem das pernas. A Embrapa é simbólico. A Embrapa tornou o cerrado brasileiro produtivo. Em 1970, né? se falava que o cerrado brasileiro era improdutivo. A Embrapa desenvolveu tecnologia nacional, com calcareamento, com correções de solo, e o cerrado tornou-se o celeiro do mundo. É só isso, que a Embrapa fez por nós, né? Então, isso foi investimento. Alisson Paulinelli está envolvido nisso, engenheiro agrônomo. Embrapa, gente séria, querendo que o Brasil vá para frente, investindo em pesquisa, investindo nas universidades. Isso é retorno. Tudo que se investiu nos campos universitários do Brasil estão retornando em bilhões de dólares para o Brasil agora, né? Eu gero emprego para milhares, centenas de funcionários, fora toda a cadeia produtiva que envolve. Eu me formei numa universidade pública e com os recursos públicos eu estou gerando emprego, eu estou fazendo o Brasil acontecer que nem milhões de empresários que nem eu, entendeu? Então, nós precisamos dar oportunidade. Aproveitando nesse tema, um momento que a gente chega no programa, a gente fala de erros e acertos de você como empreendedor nesses mais de 20 anos, para quem quer entrar no setor e para quem já vai empreender ou já empreende. É sempre bom deixar, sabe, igual um livro que você vai escrever e você vai escrever um capítulo onde você vai falar assim, errei aqui, não errei aqui, acertei aqui, façam isso que vai dar certo. Se você puder compartilhar com a gente. Esses dias eu vi o Abílio Diniz, que é o nosso querido Abílio Diniz, que faleceu, falando exatamente do maior erro da vida dele lá, foi comprar o supermercado. Eu acho que o maior erro como empresário é acreditar que eu podia construir uma grande empresa no Brasil com capacidade técnica. Não é só isso. Se você não tiver uma estrutura financeira, uma gestão operacional sólida no Brasil, a nível tributário, trabalhista, na minha área trabalhista é muito importante, porque eu sou prestador de serviços e as leis trabalhistas no Brasil são muito complicadas ainda. Quantos funcionários tem numa obra, por exemplo, no Museu do Ipiranga? Depende, chegamos a ter 15 a 20 funcionários, né? A gente vai desde 2, 3 até 20, 30, né? Depende da escala da obra e do momento da obra, né? Então, eu acho que o meu maior erro foi acreditar que eu, na minha competência técnica, eu podia criar uma grande empresa no Brasil, e não podia. Então, eu tive que reaprender a lição, tive que aprender sofrendo, né? A reconstruir minha empresa com uma estratégia financeira, tributária, trabalhista, fiscal, bem assessorado, com um embasamento forte, e aí sim, eu poder desenvolver a minha parte técnica como eu sempre gostei. É uma lição que fica, não basta você ser bom no que você faz. Não. Empreender é saber outras habilidades, né? Liderar pessoas, ter gestão, enfim, não dá para fazer sozinho, né? Não, você precisa trabalhar em grupo, você precisa ter conceito, você precisa ser líder, né? E você precisa ter essa capacidade de ter a humildade de entender as suas dificuldades e buscar consertar. Senão você fracassa. Boa, é possível, né? No Brasil é possível, não é fácil. E um acerto, cara, que você pode deixar aí anotado. Acho que o meu maior acerto é a resiliência. Eu sempre fui invulnerável, cara. Eu sempre acreditei que eu podia, mesmo já com a água na minha boca, eu falei, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou desenvolver uma grande empresa, eu vou conseguir o que eu quero, eu vou buscar meu sonho. Eu tinha um sonho lá na frente de buscar e construir uma grande empresa no Brasil, na minha área, né? E, na verdade, foi numa área urbana, eu me transformei do meio rural para o meio urbano e consegui fazer dentro do meio urbano, que foi uma grande revolução na minha vida. Legal. Resiliência. E ainda mais no Brasil, com altos e baixos, né? O Brasil é um país que nos últimos 60 anos foram muitos altos e baixos. Eu vivi uns 15 planos econômicos, mais ou menos só isso. Mas acho bacana compartilhar, olhar o copo meio cheio. E não meio vazio, né? Olhar o copo meio cheio, independente do momento. Nada é fácil, mas se você não tiver determinação, humildade e resiliência, você não chega lá. Você precisa ter isso arraigado em você, entendeu? Isso é um líder nato, né? No meu caso, eu precisei que eu sou o líder da minha empresa. Eu precisava ter esse conceito e passar isso para os meus colaboradores. Não, incrível. É o que a gente busca colocar em prática, né, Marcão? Exatamente. Edu, deixa também para a nossa audiência aqui, ali na câmera, primeiro deixa um livro que você leu, como empresário principalmente, como brasileiro, que mudou a sua vida. Olha, eu li um livro há muitos anos atrás que me marcou muito. Que não seja de engenharia, né? Mahatma Gandhi, a história do Gandhi. Legal. Acho que chama Mahatma Gandhi ou Gandhi, não sei, não lembro o título desse livro. É um livro de
500 páginas que eu li contando toda a história. E isso tem a ver com a minha resiliência, isso tem a ver com o meu conceito de vida. Né? Resiliência. E Gandhi o que mais tinha era isso, né? Tinha uma resiliência e uma determinação impressionante. Muito bom. Uau, diferente. Já aproveitando, então, aproveita também a mesma câmera agora e deixa o recado para as próximas gerações, seja de paisagistas, engenheiros, agrônomos, empresários brasileiros. Olha, nós estamos vivendo num mundo imediatista e eu não acredito nisso. Eu acho que você constrói um patrimônio, você constrói uma empresa, você constrói uma família, você constrói um ambiente à sua volta com muito esforço, com muita dedicação, sem glamour. Eu acho que é trabalho mesmo, é braço, é muita dedicação, né? As consequências disso você vai desfrutar, mas se você não tiver isso arraigado, acreditar que as coisas vão ser fáceis, que você é mais inteligente, que você tem mais dinheiro, que você pode mais, provavelmente você vai fracassar. Muito bom. Fica aí esse recado para as próximas gerações futuras. Inclusive, nós temos aqui no nosso ecossistema uma confraria, um grupo de jovens empresários que estão se formando, estão junto com a gente, eles sempre acompanham, né, esse programa. Então, por isso que a gente fala para todas as gerações. Quem está saindo da faculdade abrir a primeira empresa, ou para quem já tem 3, 4, 5 empresas e tem grandes negócios, ou está para chegar no grande negócio e vai assistir esse programa. Vai ficar disponível também para assistir depois, né, os melhores momentos das nossas redes. Enfim, acho que foi muito incrível conhecer aqui mais uma história de uma empresa brasileira, de uma referência do setor que deixa um legado, né, para as próximas gerações de algo que não tem volta. É que o mundo caminha para olhar para a sustentabilidade, o mundo caminha para olhar para essas mudanças climáticas. E o Brasil tem tudo para estar na vanguarda dessa mudança, né? Inclusive a COP30 esse ano no Brasil, né? Se eu não me engano, vai ser no final do ano. Tá chegando. E vai ser lá no Belém, do Pará. Isso mostra que o Brasil está puxando, né, essa agenda para cá, né? Espero que sim. Edu, muito gentil, muito obrigado. Deixa rapidamente, novamente, os seus contatos aí para reforçar a nossa empresa é a Funari Paisagismo, nosso site é www.funaripaisagismo.com.br. No Instagram é @eduardofunari, né? Podem me procurar. E é isso. É isso aí, pessoal. Então lembrem-se de seguir lá a Funari Paisagismo e também, né, Marcos Aravalli e o Gustavo Araújo _oficial. Beleza, pessoal? A gente se vê aqui na semana que vem, sempre exclusivo aqui na BBC News. Até mais. Tchau.